esforcei para fazer. Irmã Cássia, agora vem a pergunta. Eu espero que muitas mulheres, né, que tenham se divorciado estejam assistindo isso ou possam acessar esse tipo de conteúdo, o que você está falando aqui. Então, existe uma diferença, né? A igreja ela é muito voltada à família e a família no seu estado perfeito. Eu brinco que é o estado da arte. Papai e mamãe que se casam, fazem a noite familiar com seus filhinhos, todo mundo sentado. O papai é o portador do sacerdócio Melquisedeque, que vai lá e dá bênção, e entra, faz as coisas. A mamãe prepara a comida, aquele sonho de família que a própria proclamação ao mundo deixa bem claro que algumas vezes será necessário se adaptar, porque o perfeito não vai acontecer o tempo todo. E então estou diante aqui de uma família que não se encaixa perfeitamente no ideal, mas não significa que tem menos valor. Irmã Cássia, você, como essa mãe que está com seus 2 filhos em casa, que não tem aquele portador do sacerdócio, que vai lá, que dá bênção, como é que você faz para cuidar, orientar e liderar a sua família, já que você está agora aqui na tua casa com eles? Eu tenho o Salvador como meu companheiro, né? Agora eu tenho o Salvador como meu companheiro. Na verdade, sempre tive, né? As mães têm. As mães têm o Salvador, ele promete isso, que ele vai abençoar as mulheres com toda a ajuda e apoio, e inclusive as mulheres têm a promessa de ter o auxílio dos anjos. As mulheres têm, as escrituras prometem isso, é verdade, a gente tem mesmo. Né? Então, como eu sou mãe solteira agora, então eu tenho o Salvador como minha ajuda, meu apoio, eu busco inspiração, eu oro, pedindo para que ele me inspire a cuidar dos meus filhos, a orientar e ajudar, a ter força para trabalhar. E eu percebo que ele faz isso. E além dele, eu tenho apoio dos meus líderes, eu tenho apoio do meu bispo, né, que apoia o Gustavo como jovem. Né, eu tenho a presidente da Sociedade de Socorro, que abençoa a vida da minha filha como membro da Sociedade de Socorro da ala, né, que eu frequento. Eu tenho os meus pais, tenho os meus irmãos, tenho a minha família toda. Então eu não sou uma pessoa sozinha. Né? Tenho o Espírito, como eu já falei. Né? Então eu tenho muita gente comigo, muita gente. A gente passa por dificuldades, claro, né? Porque não é a mesma coisa de você viver sozinha e tomar conta de uma casa sozinha. Né, como mulher não é fácil. Tem os desafios, sim. A gente tem momentos que você gostaria sim de ter uma pessoa do lado, como o senhor mesmo fala, né, que o homem e a mulher eles são para feitos para se apoiarem mutuamente, né, um ao outro. Mas não é algo impossível de fazer, de jeito nenhum. Não é fácil, assim também como não é fácil viver a 2. Sim. Tem os desafios de se viver a 2 também. E às vezes, vivendo a 2, às vezes é mais difícil que viver sozinho. Dependendo da situação. Sim. Dependendo da situação, é muito mais difícil. Às vezes é mais fácil, inclusive, viver sozinho do que ter uma pessoa do lado que não encaixa e que não dá para você tocar a vida, né, com tranquilidade. Bom, só abrindo um parênteses, né, sobre isso, a vida toda, eu me batizei na igreja, aprendi sobre casamento, como você falou agora há pouco, a proclamação à família também fala sobre isso, e aí eu aprendi que o selamento no templo é importante e é para selar as famílias para viverem para essa vida e para toda a eternidade. Então, na minha cabeça, que foi o que eu aprendi, né, e eu imaginava dessa maneira, que isso não podia se dissolver. Nunca. Que uma vez que um casamento tinha sido feito no templo, que não podia terminar. Mas chegou um determinado momento da minha vida que eu vi que não dava mais para continuar. Não dava. Eu não cheguei um belo dia, acordei e falei assim, sabe de uma coisa, eu não quero mais estar casada. Estou cansada e eu quero outra coisa. Não foi assim. Né? Eu levei um tempo para tomar essa decisão. Tinha os meus filhos em jogo também. E eu orei e jejuei muito. E pedi conselhos para as pessoas bem próximas de mim. Né? Pessoas bem
íntimas de mim para que pudesse me dizer algo, mas eu levei em conta o que eu ia sentir, a resposta vindo de Deus, vindo do Senhor. Eu queria a resposta dele, porque eu queria tomar a decisão sozinha. Para depois não ter que ficar falando assim, tá vendo? Eu fiz isso porque fulano me falou, eu fiz aquilo porque fulano me falou. Então, e aí aos pouquinhos eu fui aprendendo que eu tinha chegado em um determinado momento da minha vida que eu não estava mais feliz. Eu estava, inclusive, sofrendo muito. E eu precisava tomar uma decisão. E aí eu orei, perguntei e eu recebi a resposta, né? Então, todo mundo merece ter um segundo recomeço, né? Ter um outro recomeço, todo mundo merece. E eu senti isso, que eu deveria fazer isso, né? E eu não me arrependo da decisão que eu tomei, nem pelos meus filhos, nem por mim, porque era algo que eu precisava e os meus filhos sabiam disso, eu conversei com eles, a gente estava sempre conversando. E não vejo assim que eles tenham sido prejudicados assim por causa disso, tanto que a gente também conversa sobre isso nas reuniões familiares, ou às vezes individualmente a gente conversa. E eles falam para mim, né? A gente tem essa abertura para conversar. Mas o Senhor, Ele também providenciou meios para que quando as coisas não se encaixam, quando as coisas não dão certo, haja um outro recomeço para todo mundo. Não estou falando só de mim, é até para outra parte, para todo mundo. O Senhor dá a oportunidade de um novo recomeço. Porque é igual a Escritura que fala que os homens existem, Adão caiu para que os homens existem, os homens existem para que tenham alegria. Então, tinha momentos em que eu falava assim, eu não sinto alegria nenhuma. Né? Eu estou no Evangelho, eu tenho o Evangelho, eu sei da verdade, eu sei de todas as coisas, mas eu não sou feliz. E aí eu perguntava para Deus nas minhas orações, eu falava assim, é isso aqui só? É isso aqui? Né? Fala-se tanto de felicidade, mas eu não estou feliz. Né? E por causa disso, falava dos meus motivos para ele. E aí eu senti que sim, que você pode recomeçar. Né? Por favor, isso não é incentivo para ninguém, muito pelo contrário. A gente tem que ouvir aquilo que o profeta fala. O profeta está falando que a gente tem que apostar na família e que a gente tem que dar ênfase à família. A gente não tem que dar ênfase a divórcio, de jeito nenhum. Né? Tanto que se a gente procurar aí discursos e vídeos e tudo mais, a gente raramente encontra alguma coisa falando sobre isso. Tem profetas falando oficialmente a respeito disso, mas eles falam, mas para que você possa fazer isso, mas para recomeçar e para você fazer aquilo que Deus pede, que é você ter uma família. Né? É para isso, mas não para incentivar, você não destrói tudo, acaba com tudo porque nada presta e vamos na moda do mundo. Não é isso não. Irmã Cássia, o mais interessante é que eu sabia que esse assunto viria. Mas você, como presidente da Cidade de Socorro da Estaca, está podendo aqui ajudar muitas irmãs. Tanto aquelas que são divorciadas ou que são solteiras, ou seja, que nunca se casaram, a entender que o valor delas não diminui em nada com relação a isso, quanto aquelas irmãs que são casadas, para não caírem no erro de pensar que elas têm uma chancela, uma dignidade, ou alguma coisa que faz delas um diferencial que diante de Deus vai falar assim, olha, você vale mais por causa disso. Não é bem assim. Primeiro está ficando claro comigo. Só que como é um assunto que para mim só tem moral para dizer quem vive, só você poderia falar sobre isso. Então eu gostaria muito, irmã Cássia, de agradecer pela tua coragem, né, de tratar de um assunto tão delicado, tão íntimo, mas compartilhar de maneira que o Espírito Santo está presente. E acredito que todos que estão assistindo aqui podem sentir a mesma coisa e saber que há um recomeço. E esse recomeço é através do arrependimento. Né? Então, arrependimento, olha, algo não deu certo ou algo não ocorreu como deveria, eu me arrependo e eu recomeço. Para tudo é possível esse arrependimento. Né? Não existe causa perdida. Sim, exatamente. O Senhor redireciona. Né? Que foi uma coisa que... Inclusive, a Ingrid vai saber disso, que quando as coisas não... O senhor planeja, não.
Ele tem um propósito na vida da gente, né? Mas vamos supor que, de repente, você não se encaixe no propósito. Era aquilo, ele tem um plano para você e fala, olha, seria muito bom que você seguisse que tal você caminho. seguisse isso e fizesse isso direitinho. Mas por algum motivo, e também por você ter o livre-arbítrio, porque você pode escolher seguir ou não. O plano não é uma obrigatoriedade de ser seguido. Exatamente, né? Mas se você fizer, vai dar tudo certinho. Mas vamos supor que no meio do caminho, você faça escolhas erradas. E aconteça diferente daquilo que Deus tinha como ideal para você. Então, você tem a oportunidade de recomeçar. Ou então, de repente, ele fala assim, bom, então vamos dar uma pausa aqui e vamos redirecionar. Né? Porque eu ainda quero que você receba as bênçãos, ainda quero. Tá? Tanto para quem não fez nada de errado, como para quem tenha feito algo de errado dentro de um relacionamento, eu tô falando. Certo. Para qualquer um. Então, o Senhor quer que aquele que estava se esforçando para fazer direito, seja abençoado, e quem não estava fazendo direito, seja abençoado também. Porque os dois lados as duas pessoas são filhas de Deus. Então, o Senhor vai dar oportunidade igual para ser feliz, igual fala a Escritura, né? Para que os homens tenham alegria. Então, os dois vão ter oportunidade de recomeçar e de ser feliz, né? Porque esse é o propósito da vida. Então, sempre vai haver uma oportunidade de recomeço, porque a gente ainda está vivendo aqui nessa vida. Enquanto a gente tiver um fôlego de vida, a gente tem a oportunidade de se arrepender e tem a oportunidade de recomeçar, né? E como eu tenho um testemunho do Evangelho, eu tenho um testemunho de que as famílias elas realmente podem ser eternas, eu tenho um testemunho de que o casamento foi ordenado por Deus, eu tenho um testemunho disso. Eu não duvido disso, de jeito nenhum, né? E é isso mesmo que as pessoas têm que acreditar. É difícil casar? É difícil viver, é muito difícil. É um desafio, acho que é o maior desafio que existe na vida. É difícil ser pai, ser mãe, é extremamente difícil, mas é o que torna a gente pronto para um dia herdar a vida eterna, para ser como Deus é, como Cristo é. Aliás, se a gente pensasse assim, é difícil ser Deus? É difícil ser Deus, né? Porque imagina a quantidade de filho que ele tem, de coisas incorretas que os filhos dele fazem, e ele continua lá como Deus, trabalhando com eles e ajudando. Sim. Ou seja, não tem facilidade para ninguém. É uma ilusão achar que qualquer coisa seria com facilidade, sem esforço nenhum. Não, de jeito nenhum. Inclusive, eu falo isso para os meus filhos. Eu falo assim, olha, se eu sou a pessoa que eu sou hoje, é por causa de todas as coisas que eu passei dentro do meu ex-casamento e na criação dos meus filhos. Né? Então, para mim, tudo foi uma bênção. Eu não vejo castigo nisso, até mesmo porque fui eu que escolhi. Fui eu que escolhi todas as coisas que aconteceram na minha vida, fui eu que escolhi, né? Se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. E não esqueça de inscrever-se em nosso canal.